Graças e paz, irmãos, amém? Quis dar um pouco de suspense aqui para todo mundo. Com muita alegria estamos aqui novamente, neste domingo, para celebrar e louvar o nome do Senhor com os irmãos. E que nessa noite aí, você na sua casa, pega aí seu cachorrinho, seu periquito, seu papagaio, seu irmão aí que está do seu lado, sua esposa, e convide eles para louvar com a gente, amém? A Dani vai orar aqui e a gente já começa a louvar o Senhor. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa noite. Estamos, Senhor, reunidos, Pai, para te louvar, Pai. Mesmo que reunidos cada um em seus lares, Pai, o corpo de Cristo está unido, Pai, em comunhão neste momento para te adorar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nenhum isolamento, Senhor, é capaz de nos separar da tua presença. Por isso, Deus, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, visita as famílias agora, visita os lares, Espírito Santo de Deus, entra nos lares agora, manifesta a tua presença em nosso meio. E Pai, tenha toda a liberdade, Espírito Santo de Deus, para ministrar aos corações, para trabalhar nos corações, para trabalhar no nosso coração também, Senhor. E que este culto, Senhor, seja mais um culto em adoração ao nome santo e poderoso de Jesus. É isso que te oramos, te agradecemos. Continua conosco, Senhor. Permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e nele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ele é que te perdoa todas as iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Mais uma vez eu digo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Aleluia. Queremos a tua presença, Senhor. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pra que me preocupa com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo,
onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você, neste momento, possa declarar em alta voz aí, dentro do seu lar, onde você estiver, que o Senhor está contigo. E que você possa se render a esse Deus nessa noite. Que você possa se alegrar na presença dEle. E saber que Ele tem promessas de vida eterna para a vida, para a sua vida e para a vida da sua família. Então declare: eu me rendo a Ti, Senhor. Queremos nos render a Ti nessa noite. Glória a Deus. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Salvação, o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, posso fazer se não entregar-te, ó Deus,
ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Eu sei a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Levante suas mãos para os céus. Declare aí sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. E o Senhor Deus, Ele é contigo. Onde quer que você andar, onde quer que você colocar as plantas dos seus pés, você é mais que bem-aventurado no Senhor. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Deus está em nossos corações ligados, intercalados. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nos rendemos diante de ti. Queremos render glória ao teu santo nome, ó Pai. Usa as nossas vidas, usa os nossos corações, ó Pai. Somos servos de ti, somos ministros do teu evangelho. Então que possamos nos render a ti, diante de ti, e só para ti, ó. Só declare mais uma vez. Estarei com as mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Glória a Deus. Seja louvado, seja engrandecido o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Você que está aí pela internet, nessa tecnologia que Deus nos proporcionou, infelizmente distante fisicamente, mas juntos num só propósito, juntos na mesma adoração. E eu quero já orar com você, você que está na sua casa. Eu quero mais uma vez orar com você, você que está impossibilitado de sair, assim como nós. Estamos com poucas pessoas aqui em nossa igreja, simplesmente para proporcionar para você a mesma experiência que você teria aqui na nossa casa. Então eu queria orar com você, você também que nos visita virtualmente, já estendo o convite para que você venha nos conhecer pessoalmente quando tudo isso acabar. Então que Deus te abençoe e eu quero orar com você. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos nos comunicar e congregar juntos, ainda que não fisicamente, mas através dessa tecnologia, da internet, das redes sociais. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha visitar a cada um que está no seu lar agora, que está na sua casa com a sua família, que o Senhor esteja visitando a vida de cada um, que o Senhor esteja se fazendo presente na vida de cada um, e que o Senhor venha abençoar a cada lar que está conectado conosco nessa noite, seja abençoado, que o Teu Santo Espírito esteja visitando a vida de cada um, o coração de cada um, que haja paz nos lares, Senhor, que haja tranquilidade, que haja esperança em Ti, Senhor. Muito obrigado, mais uma vez nós te agradecemos pela Tua presença, não somente neste lugar, mas na casa de cada um, na vida de cada um que está nos escutando agora. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia
Não vou pedir para você abrir no aplicativo, porque senão você vai perder a conexão, mas pega lá a Bíblia de papel mesmo, e eu quero pedir para os irmãos abrirem em Mateus capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos, mas a princípio nós vamos ler do Mateus 17, versículo 1 até o versículo 8. Pegue sua Bíblia, se você está em casa, pegue um papel para anotar, fique à vontade, você está em casa, literalmente, então fique à vontade, você que está de pijama inclusive, pegue um papel para você anotar, fazer aí o acompanhamento da nossa palavra no dia de hoje. Mateus 17 diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu gostaria de destacar e conversar com vocês alguns pontos à luz deste texto. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui com vocês é que logo no primeiro versículo, a palavra diz que somente Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. É fato que Jesus era seguido por uma multidão, é fato que ele tinha relacionamento com 12, mas a intimidade era com 3. E depois nós vamos ver até mais para frente que o único a deitar a sua cabeça, recostar a sua cabeça ao peito de Jesus foi João, que também estava aqui. Mas o primeiro ponto que eu queria ressaltar com você talvez já tenha ouvido isso, mas a intimidade nos leva a ter experiências que ninguém teve. A intimidade que nós temos com Jesus nos leva a ter experiências sobrenaturais e leva a ter experiências que muitas vezes nós queremos ter, mas por causa de um distanciamento, por causa de algo que nós não conseguimos nos achegar perto de Jesus o suficiente e temos esse relacionamento, essa experiência, ela não acontece. Jesus ele era seguido por uma grande multidão. Nós vemos que milhares e milhares de pessoas seguiam ele, mas infelizmente essas pessoas estavam simplesmente se importando ou querendo aquilo que Jesus podia dar a eles, os milagres e principalmente o alimento, na multiplicação dos pães e dos peixes. Essas pessoas elas não tiveram experiências sobrenaturais com Deus. E de fato nós temos aqui e vemos que durante a caminhada de Jesus, ele teve um relacionamento com 12. Esses 12 muitas vezes eles estavam interessados e faziam parte do cotidiano de Jesus, e chamavam até Jesus de mestre, porque eles estavam interessados nos ensinamentos que Jesus podia dar a eles, no relacionamento que eles podiam ter diariamente. E chegando um pouco mais perto na intimidade, nós vamos ver esses três personagens aqui, Pedro, Tiago e João. Eles sim eram muito próximos de Jesus, eles eram íntimos de Jesus, e Jesus, ao se afastar algumas vezes, ao buscar um relacionamento inclusive com o Pai, ele trazia esses 3 para que eles também pudessem viver experiências sobrenaturais. E aqui o texto vai nos falar que esses 3 eles viram a glória de Jesus. Eles viram Jesus como ninguém mais viu. Se você continuar lendo este capítulo, você vai ver que o próprio Jesus pede a eles que não revelassem o que tinha acontecido ali naquele monte
até que ele fosse morto. Mas por que eu estou falando isso nesta noite? Muitas vezes nós achamos que essa intimidade não é dada a nós, é só dada a pastores, é dada a ministros de louvor, é dada a pessoas que realmente têm um espírito ligado com Jesus, ou algo diferente, pessoas, nós chamamos pessoas espirituais, aquele líder de oração, aquela pessoa que está sempre intercedendo por você, e de fato nós achamos que somente essas pessoas podem ter esse relacionamento. Mas o que eu queria te falar para você, a primeira coisa que eu queria falar para você nessa noite é que não, qualquer um de nós, aliás todos nós, temos o livre acesso a Jesus e podemos ter esse relacionamento com Ele. Lá em João, capítulo 14, Jesus diz no versículo 16: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, ou outras versões, outro consolador. A palavra outro conselheiro, outro consolador, no original, ela tem a conotação de algo com a mesma essência, alguém com o mesmo poder que Jesus, alguém semelhante a Jesus, alguém que faria a mesma coisa que Jesus faria se Ele não estivesse naquele momento. E esse Consolador que nos é dado é o Espírito Santo. No verso 17, você pode ler lá em João 14 ainda, diz o seguinte: mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Então esse Espírito, esta glória de Deus, ela está dentro de nós, ela habita dentro de nós. Ou seja, dentro de nós habita um Espírito com o mesmo poder de Jesus, capaz de operar os mesmos milagres, e basta a nós termos a intimidade com Ele. E é muito mais fácil, vou colocar um fácil entre aspas aqui, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, temos um relacionamento individual com Ele, do que os próprios discípulos, que tinham que se relacionar com uma pessoa física. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que habita dentro de nós, e nele nós temos toda a liberdade, e nele habita a mesma natureza de Jesus dentro de nós. E este é o primeiro ponto que eu queria ressaltar com você. Mesmo você estando na sua casa, confinado, isolado socialmente, você pode ter essa liberdade de clamar ao Espírito Santo e ter novas experiências com Ele. Aquilo que eu tenho clamado nesses últimos dias é dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, pouco contato com pessoas de fora, mas muito contato com a pessoa do Espírito Santo. E aquilo que nós temos pedido, e outras pessoas compartilham desse mesmo pedido comigo, é que Deus ele venha se revelar dentro das nossas casas, que os nossos cultos internos, familiares, eles venham ser reavivados, eles venham novamente nós venhamos dar novamente a importância a isso dentro das nossas casas. Eu não acredito que essa doença foi espalhada por Deus, mas eu acredito num propósito de Deus através dessa doença e através deste isolamento na sua vida. Você está isolado na sua casa e muitas pessoas têm se questionado qual é o sentido da vida delas, o que elas estão fazendo e repensando muitos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que nós temos que repensar enquanto nós estamos tendo tempo de buscar é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então este é o primeiro ponto que eu gostaria de convidar você a fazer na sua casa nessa noite. O segundo ponto que me chama a atenção nesse texto é que Pedro, ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, se você quiser, nós podemos fazer 3 tendas aqui. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Ali Moisés e Elias eles representavam a lei e os profetas, e Jesus, a plenitude de Deus na vida dele. E me chamou a atenção quando Deus colocou esse texto no meu coração, que por que Pedro, tendo andado com Jesus, tendo um relacionamento diário com Jesus, queria fazer uma tenda? Qual seria o motivo? E aí Deus me traz ao coração toda a história do povo de Israel. Quando o povo sai do Egito, ainda dentro do acampamento ali, Deus começa a falar com Moisés, e Moisés ele monta uma tenda fora do acampamento, e essa tenda é chamada tenda do encontro.
Então todas as vezes que Moisés ele se dirigia àquela tenda, o povo se prostrava, ficava de pé na porta das suas tendas, esperando uma direção de Deus, porque ali se manifestava a glória de Deus, né, na sua plenitude. Deus descia naquela tenda, Deus fazia um encontro com Moisés, e ali ele dava o direcionamento ao povo. E mais tarde, Deus vai instruir ao povo para que montasse o tabernáculo, que também era, né, no começo era uma tenda, e aí também havia ali dentro do tabernáculo um lugar chamado Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E durante a história do povo de Israel, esse tabernáculo ele foi sendo utilizado como adoração a Deus. Então o povo se dirigia ao tabernáculo para adorar a Deus, e Deus ele descia com a sua glória naquele lugar. Ali dentro do Santo dos Santos havia uma fumaça em que a glória de Deus ela se colocava ali, e era algo tão forte, mas tão forte, que se um sacerdote entrasse ali indevidamente, ele era fulminado no mesmo momento. Então, conhecendo essa história e vendo a gloriosa manifestação através da vida de Jesus ali naquele momento, a primeira atitude de Pedro foi assim: vamos montar uma tenda aqui para que isso volte a acontecer. Porque neste momento a manifestação de Deus não acontecia mais no templo, não acontecia mais da mesma forma que era no Antigo Testamento. O povo estava vivendo de uma forma, né, talvez impensada. Deus não falava há muito tempo com o povo, já há 400 anos sem falar com o seu povo, sem se revelar a ele. E aí quando Pedro vê aquela manifestação, conhecendo toda a história do povo, conhecendo toda a história, né, que o próprio Deus se manifestava, ele falou: vamos montar uma tenda. E infelizmente, meus irmãos, muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós achamos que este templo aqui no qual estamos hoje, eu e algumas pessoas aqui da nossa igreja, ela tem se tornado uma tenda, ela tem se tornado um tabernáculo, ela tem se tornado um ponto de encontro. Não que Deus não se manifeste aqui, não que não seja importante nós estarmos aqui nos domingos, nos dias de culto, para louvar e cultuar a Deus juntos como corpo de Cristo. Mas o que eu queria chamar a atenção para você também nessa noite é que nós não precisamos deste templo para termos um relacionamento com Deus. Nós não precisamos estar neste lugar para que Deus venha manifestar a sua glória. Nós transformamos o templo, a igreja, em uma tenda e achamos que nós precisamos vir aqui para nos encontrarmos com Deus. E esquecemos que Deus ele nos encontra diariamente. Ele vive dentro de nós, como Ele não vai nos encontrar? De fato que a manifestação da glória de Deus ocorre em locais propícios como esses. Mas por que acontece? Porque nós nos tornamos propícios para a manifestação de Deus vir nesses lugares. Se nós colocarmos a mesma intencionalidade, se nós colocarmos a mesma intenção que nós temos quando nós viemos aqui neste templo, nas nossas casas, na praça, no nosso carro, a presença de Deus ela vai se manifestar da mesma forma. Porque Deus ele não está limitado a um local, muito menos a um local físico. E outra coisa que nós estamos fazendo, infelizmente, é que nós estamos restringindo o nosso relacionamento com pessoas, como eu falei, que nós julgamos mais espirituais do que nós. Muitas vezes nós estamos passando por uma tribulação, ligamos para a nossa intercessora, para aquela, normalmente mulher, mas existem muitos homens que fazem esse papel também, mas que é forte na sua oração, e fala assim: ora por mim porque eu estou passando por uma dificuldade, ora por mim porque eu estou aflito. Quando nós viemos aqui cultuar a Deus, ou mesmo na sua casa, não só no dia de hoje, mas buscando palavras na internet, nós buscamos pessoas que são espirituais e podem nos dar um direcionamento de Deus. Então nós restringimos como Deus fala conosco. Nós queremos que Deus fale conosco através de um profeta, nós queremos que Deus fale conosco através da irmã de oração, nós queremos que Deus fale conosco através da palavra do pastor, durante o culto do domingo, na escola bíblica dominical. E nós restringimos a forma com que Deus quer falar conosco. E como, assim como a intimidade que nós temos é dependente de nós, então eu não consigo ser íntimo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, se eu não quiser ser íntimo.
porque eu que tenho que dar esse passo, porque tudo que ele podia fazer, ele já fez para me dar esse acesso a ele. Tudo que ele podia fazer, ele já fez ao trazer para o Espírito Santo, nosso Consolador. Então, o passo que falta é o nosso passo. A intimidade que falta é o nosso passo de intimidade com Ele, é a nossa busca a Deus. Então é isso que eu queria também ressaltar à luz desse texto. Nós não precisamos de tendas, nós não precisamos de profetas mais. Nós temos sim essa função de pastores, profetas e líderes, e eles são muito importantes na nossa caminhada. Mas nós não podemos limitar a ação de Deus à vida desses homens, à vida dessas mulheres, porque nós estaremos colocando um peso sobre a vida deles e tirando a nossa responsabilidade de busca, a nossa responsabilidade de leitura da palavra. É nossa responsabilidade fazermos tudo isso. Um dos nossos pastores aqui da igreja, o pastor Danilo, mandou uma coisa muito interessante, que todo mundo está falando daquilo que está suspenso. Talvez o transporte público seja suspenso, os comércios estão suspensos, as empresas estão suspensas, mas ele mandou algo muito interessante. O devocional com Deus não está suspenso, o culto no lar não está suspenso, a leitura da palavra na sua casa não está suspensa. Então aproveite este tempo para buscar a presença de Deus na sua casa, para trazer a glória do Espírito Santo para dentro do seu lar, que muitas vezes é isso que falta para nós. Nós saímos daqui, quando viemos ao culto, cheios da presença de Deus, encorajados pela ação do Espírito Santo, e muitas vezes nós deixamos isso de lado durante a nossa semana, e só esperamos novamente voltar ao domingo, ou à quarta-feira, ou à segunda, o dia que nós temos cultos, só para nos recarregarmos. Esse recarregamento, ele precisa ser diário, Algumas pessoas vão falar que tem algumas marcas de celular que duram muito tempo a bateria, mas a maioria das pessoas colocam o seu celular para carregar todos os dias. E por que nós não fazemos isso com as nossas vidas? Por que nós não carregamos a nossa vida com a presença do Espírito Santo todos os dias pela manhã, todos os dias que nós acordamos? Então isso nós precisamos aproveitar esse tempo para voltarmos o nosso relacionamento. E o terceiro ponto que eu queria trazer com você, à luz da palavra de Deus, à luz dessa ilustração que eu estou trazendo, é que nós temos o livre acesso a Jesus. Jesus, ele nos deu o livre acesso através do Espírito Santo, mas nós temos o livre acesso também ao Pai. Muitas pessoas falam, mas o Pai, Deus, é uma figura, uma pessoa que nós não podemos nos achegar a Ele. E como eu falei do tabernáculo, lá no tabernáculo, naquele lugar, no Santo dos Santos, ele era separado dos outros lugares por um véu muito grosso. E como eu disse, somente uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar dentro deste lugar para ter a presença de Deus ali naquele momento. Mas lá em João, capítulo 1, versículo 14, vai falar a respeito da vinda de Jesus. E diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E a palavra, e aqui o contexto, e a palavra de tornou-se, viveu, habitou, ela vem de uma tradução que literalmente quer dizer tabernaculou. Então, quando nós falamos que Jesus viveu entre nós, Jesus, ele habitou entre nós, a palavra diz que Jesus tabernaculou, fazendo referência direta ao tabernáculo de Deus, ao tabernáculo do Antigo Testamento, a presença de Deus. Ou seja, o tabernáculo do qual Deus se manifestava a toda a sua glória, se tornou uma pessoa, mas a sua glória continuou a mesma. Como eu falei, o tabernáculo era diversas divisões, e o ponto onde a glória de Deus se manifestava era no lugar do Santo dos Santos, separado por esse véu muito grosso. E talvez você nunca parou para pensar, mas Jesus, ele rasgou este véu. Jesus, ele vai dizer lá, a palavra vai dizer lá em Mateus 27:51, que quando a morte de Jesus acontece, quando Jesus está preso na sua cruz e que ele morre, o véu ele se rasga de cima a baixo.
E é muito difícil, você que tem uma cortina na sua casa, uma persiana, talvez você já tenha rasgado essa cortina ela vai se movimentando e ela rasga. Mas sempre que ela rasga do ponto mais maleável, ou seja, do ponto próximo ao chão para cima. Este é o curso natural de rasgar-se uma cortina, de acordo com o tempo, de acordo com o balanço. E nós vemos que aqui o véu que separava o Santo dos Santos, a glória de Deus e o outro lugar do tabernáculo, ele rasga de cima a baixo, representando que Deus, na sua altura, na sua glória, ele rasgou este véu para que nós pudéssemos ter acesso a Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso à sua glória. E é por causa disso que nós temos o acesso total a Deus, aonde nós estamos e aonde nós quisermos. Então, nós todos estamos com saudade de estarmos aqui neste templo, estamos com saudade de comungar com os irmãos, de estarmos em comunhão uns com os outros. Desculpa. E nós estamos ansiosos para realmente termos mais uma vez uma atmosfera de uma igreja junta. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos aproveitar o nosso lar, aproveitar este acesso que Jesus nos deu, esse Espírito Santo que mora dentro de nós, e este tempo que nós estamos tendo. Quando você pensou na sua vida que você teria que ficar dentro da sua casa por 15 dias, 20 dias, eu confesso que eu já estou há mais tempo, porque eu peguei a tal da H1N1 há 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu nem sei que dia é hoje mais, mas já faz tempo. E até eu me recuperar foram 10 dias, e logo que eu me recuperei, eu falei assim, agora eu vou poder sair de casa. Veio essa questão do isolamento social, em que nós devemos ficar nas nossas casas, às vezes contrariado ou não, às vezes com uma escapadinha para o supermercado, farmácia, só para poder sair de casa, só para ver a luz do sol fora da janela. Mas de fato, nós temos que aproveitar este tempo para nós buscarmos a Deus, porque se Deus está proporcionando isso a nós, que nós possamos realmente aproveitar isso e buscar a presença de Deus, buscar Deus na nossa casa, na nossa vida, e que nós possamos ver que não é necessário uma tenda, não é necessário um templo, não é necessário um pastor pregando, alguém orando, não é necessário nada disso para que nós possamos ter um relacionamento direto com Jesus, direto com o Espírito Santo na sua vida. Então eu quero te incentivar nessa noite a buscar a presença de Deus na sua casa, a fazer com que você venha ter esse livre acesso ao Deus vivo, ao Senhor, que nós possamos buscar a Deus, que toda essa glória de Deus possa vir habitar dentro da sua casa agora. Pessoas que muitas vezes não tiveram acesso ao Evangelho, ou muitas vezes não prestaram atenção naquilo que Deus falava, estão aproveitando este tempo para conhecer a Deus, para buscar a presença de Deus e para saber quem é este Deus que tanto falam por aí. Então, se você é uma dessas pessoas que é a primeira vez que você está ouvindo ou vendo um culto, confesso que para mim é meio estranho olhar aqui para a igreja e ver a igreja toda vazia, apenas 2 celulares aqui na minha frente, o Gustavo que está aqui operando as máquinas, mas se você é a primeira experiência que você tem com Deus, se é o primeiro contato que você tem com a palavra de Deus, ou com o chamado culto evangélico, que você sinta-se à vontade de na sua casa buscar essa presença, buscar este Deus que nós estamos falando aqui, este Espírito Santo que nós estamos falando aqui, e que você possa abrir o seu coração nessa noite. Deus, Ele nos tornou aptos para recebermos o Espírito Santo, e Ele fez, como eu falei, Ele fez tudo o que nós precisávamos. Ele fez tudo que era possível para que nós pudéssemos apenas dar um passo de fé, um passo de coragem e encontrar este Deus e buscar este Deus. Talvez não é a primeira vez que você está ouvindo, talvez você já tenha
contato com o Evangelho, mas por alguns motivos da nossa sociedade, por alguns motivos da sua vida cotidiana, você se afastou de ouvir a voz de Deus. Você se afastou da forma com que o nosso Deus fala com você. E você, neste momento que você está em casa, você percebeu que o seu relacionamento com Deus não é mais o mesmo. E eu quero te dizer que Deus está proporcionando este tempo para que você possa se reconciliar com Ele. Não importa quanto tempo faz. Você pode falar assim, faz apenas uma semana que eu não tenho relacionamento com Deus, faz 2 meses, faz 6 anos, faz 20 anos, não me importa, e para Deus também não importa quanto tempo faz que você não tem mais este relacionamento com Deus. Eu quero te incentivar a voltar à leitura da palavra, a voltar à sua adoração com Deus, e também quero te incentivar a buscar a face de Deus na sua casa, no seu quarto. Deus fala para nós buscarmos a presença dEle nos nossos quartos. E enquanto nós buscamos Ele vem ser presente nas nossas vidas. Ele vem com a sua glória, a mesma glória que foi tratada neste texto, que transformou a vida de Jesus, transformou a figura, a carne de Jesus. E Jesus ele foi transfigurado numa glória jamais vista. Essa mesma presença, este mesmo Espírito está operando na sua casa nesta noite. E eu creio que se você tiver a oportunidade de você dobrar o seu joelho e buscar a Deus, o pessoal do louvor vai voltar aqui, vai ministrar um louvor antes de nós encerrarmos, mas eu quero te convidar para realmente se entregar a Deus neste momento, para você se derramar na presença dEle, e eu tenho certeza que Ele vai te tocar nessa noite, Ele vai abençoar o seu lar, Ele vai entrar não só nessa providência do nosso isolamento, mas na providência que você tanto precisa na sua vida. Eu quero te incentivar a buscar a Deus e a se rasgar diante dEle, a se despir de todas as máscaras que muitas vezes nós usamos, para que Deus ele venha alcançar o seu coração nessa noite e Ele venha te abençoar. Enquanto o pessoal ministra um louvor aqui, que você sinta e busque a presença do Espírito Santo na sua casa neste momento, e que a mesma glória que estava aqui no relato desse texto venha estar presente aí neste momento.
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Onde você está nesse momento, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você e por você, e por toda a nossa nação, e por que não por todo o nosso mundo que está passando por essa dificuldade. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu livre acesso ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós queremos viver diante do Senhor todos os dias das nossas vidas, e o Senhor nos dá o livre acesso através do Espírito Santo em nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos à Tua salvação, Pai. Eu quero orar com você que é a primeira vez que você ouviu essa palavra, e que se você tomou uma decisão de seguir a Jesus na sua casa, que Deus venha te abençoar. Pai, abençoa aqueles que estão retornando ao Senhor, se reconciliando contigo, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos pela nossa nação brasileira, que o Senhor esteja nos abençoando como nação, que o teu governo seja estabelecido sobre nós, e que a tua glória também venha sobre as nossas vidas, Senhor, não apenas como cidadãos, mas como cidadãos dos céus. Pai, nós queremos viver a glória de Deus em nossas vidas. Pai, nos abençoa nessa noite, abençoa todo o nosso mundo, Senhor, que está aflito, em pânico, por que não? Mas que nós possamos ter a certeza de que o Senhor nos abençoa, nos guarda, e que o nosso refúgio é o Senhor, porque o Senhor é o refúgio bem presente em nossas vidas. Deus, continua trazendo paz aos nossos corações, e que nós possamos enfrentar essas situações, Senhor, essa situação de reclusão, de isolamento, que nós possamos passar pela graça do Senhor através das nossas vidas, que nós possamos entender este momento e verdadeiramente colocar os nossos joelhos no chão e clamar pela nossa nação, clamar pelas nossas vidas, clamar por aqueles que estão enfermos, clamar por aqueles que estão trabalhando dentro dos hospitais. Deus, abençoa a vida dos médicos, das enfermeiras, dos fisioterapeutas e todos aqueles que não deixem os doentes desamparados, Deus, neste momento. Pai, abençoa as nossas forças de segurança que continuam trabalhando, e abençoa todos aqueles que não puderam parar, Senhor, para que nós possamos continuar tendo alimento em nossa casa, para que nós possamos continuar tendo remédios em nossos lares. Deus, nós queremos que a Tua glória realmente venha sobre as nossas vidas nessa noite, e que, como diz este cântico, nós não podemos viver, nós não sabemos viver longe da Tua glória, longe do Santo dos Santos, que é a Tua presença. Muito obrigado, que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém.